Eclesiastes, capítulo 3. Acharam? Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te louvamos pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui na tua casa para louvá-lo, para bendizê-lo e também para ser abençoado por meio da tua palavra. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente para que possamos não somente ouvir as tuas palavras, mas que possamos praticá-las para a tua glória. Abençoa cada lar, cada família que está conectado, está ligado no trono da graça do Senhor. Que a bênção do Senhor possa se manifestar neste momento sobre cada lar e sobre cada família, no nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem é atitudes que roubam a nossa energia. Atitudes que roubam a nossa energia. Na semana passada, nós falamos sobre o desânimo. E nós aprendemos que nós precisamos viver na contramão do desânimo. Jesus, em João 16, 33, ele diz: eu digo-vos isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo. E todos nós somos assediados todos os dias pelo desânimo. E a mensagem dessa noite, ela também está interligada com a mensagem da semana passada. Porque quando você está sem energia, ou seja, sem força, você fica desanimado. E nesta noite nós vamos ver aqui algumas atitudes que podem roubar as nossas energias, que podem roubar as nossas forças. Antes de nós falarmos sobre essas atitudes, deixa-me só fazer aqui uma pequena colocação com relação ao livro de Eclesiastes. Tem pessoas que leem o livro de Eclesiastes e não entendem muito bem o que está escrito. Você vai encontrar aqui algumas citações bem curiosas. Deixa eu citar aqui algumas delas. Mas antes de eu citar esses textos que estão registrados aqui em Eclesiastes, eu me lembro que quando eu me converti, o pastor que me evangelizou, o pastor Domingos, ele falou comigo o seguinte: olha, leia toda a Bíblia, mas não leia o livro de Eclesiastes. Aí eu assustei, achei estranho. E aí o que eu fiz? Li o livro de Eclesiastes. Entendeu? Dizem que E quando ele falou que o livro de Eclesiastes não era bom eu ler, porque eu era novo convertido, eu entendi por que ele falou isso. Depois de muito tempo, depois que comecei a fazer a faculdade teológica, é que eu fui compreender o porquê que um novo convertido, ele corre alguns riscos
ao ler o livro de Eclesiastes. Deixa eu citar para vocês algumas. Aqui, o texto que nós acabamos de ler. Aqui, no capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão, ele fala sobre o tempo. Tem um tempo para cada coisa. Tem um tempo pré-determinado para cada acontecimento. E aqui, ele fala que há um tempo de matar e há um tempo de viver. E aí, como é que você vai interpretar essa colocação de Salomão? Então quer dizer que ele está falando que há um tempo que eu posso matar? Não, é claro que não. Você precisa ver a entrelinha. Você tem que entender o contexto de como ele está falando. Tá? Aqui você vai entender que quando ele fala que há um tempo de matar, ele está fazendo menção da própria vida, da vida pessoal. Ou, em outras palavras, tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos deixar morrer. Agora, tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos matar. Por exemplo, mate o desânimo. Mate, por exemplo, a preguiça. Mate, por exemplo, a ociosidade. Mate a fofoca. São tantas coisas que nós precisamos matar. Então, deu para vocês entenderem aqui por que ele fala há tempo de matar e há tempo de viver? Outra coisa também que ele fala bem curioso aqui no seu livro. Ele fala assim, não sejais demasiadamente justos. Interessante, hein? Ele fala para nós não sermos demasiadamente justos. Então quer dizer que ele está nos ensinando a não sermos justos? Não, é claro que não. Ele está nos ensinando a não sermos precipitadamente justos. Deixa eu dar um exemplo. Aqui, aconteceu isso comigo. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa empresa e, de repente, eu achei uma nota, um valor X lá, uma das mais altas, no chão. Aí eu peguei aquela nota, eu tinha muitos clientes, tinha dezenas e dezenas de clientes, tanto na parte de baixo como na parte de cima. E aí eu perguntei, de quem que é esse dinheiro? Apareceram os 10 donos, entendeu? Apareceram os 10 donos. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que pegar aquele dinheiro, guardar aquele dinheiro, e quando alguém procurar, eu entregaria. Agora, quem é que me convence que aquela pessoa que pegou o dinheiro comigo era realmente o dono do dinheiro? Deu para vocês entenderem? Deu? A questão do demasiadamente justos. Mas enfim, então são algumas citações que parecem contradizer, mas não contradiz. Aí, como eu falei para vocês, o pastor Domingos, ele me disse para não ler o livro de Eclesiastes, e só aproximadamente uns 3, 4 meses depois que eu comecei a fazer a faculdade teológica, é que eu fui entender o porquê que ele me orientou a não ler o livro de Eclesiastes. Porque, segundo alguns teólogos, Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes quando ele estava afastado da presença do Senhor. Vocês sabiam que Salomão, ele se desviou por uns tempos da presença do Senhor? Ele perdeu a fé, ele foi contaminado, sobretudo, diz a Bíblia, por suas mulheres. As suas mulheres fizeram com que ele passasse a adorar os ídolos que elas também adoravam. Então ele foi contaminado com a idolatria por meio das suas esposas. Então ele ficou por muito tempo longe da presença do Senhor. E ali, longe, ele recebia a revelação de Deus, e ele começou a escrever justamente o livro de Eclesiastes. Bom, mas vamos ao que interessa. Rapidamente, tá? Porque nós vamos ter Santa Ceia ainda hoje. Algumas atitudes que roubam a nossa energia. Por que eu vou falar sobre isso nessa noite? Primeiro, porque semana passada nós falamos sobre o desânimo. E neste texto que nós acabamos de ler aqui, Salomão, ele nos fala que há um tempo determinado para cada coisa.
Mas às vezes nós não temos sabedoria suficiente para tomar as devidas atitudes no tempo certo. Algumas nós ficamos protelando, algumas nós ficamos enrolando, mas outras que deviam ser tomadas, nós deixamos de tomá-las. Então vamos lá, rapidamente. Atitudes que roubam a nossa energia, atitudes que roubam as nossas forças. E essas energias, essas forças, elas não só dizem respeito às forças físicas, mas também dizem às forças espirituais, às forças emocionais, psicológicas. Muitas pessoas estão enfraquecidas porque têm tomado estas atitudes. Então, a primeira atitude que pode roubar as nossas forças é querer dar conta de tudo. É você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Nós não podemos de forma nenhuma nos precipitarmos achando que nós vamos dar conta de tudo. Nós não vamos dar. Olha só o que o próprio Salomão fala aqui no capítulo 9, no versículo 10 de Eclesiastes. Ele diz assim, ó, que tudo que vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme as suas forças. Então tudo que vier à tua mão para fazer, olha, você tem que fazer é de acordo com a sua força. Você não pode fazer nada que vai te sobrecarregar. Por isso tem muitas pessoas que estão enfraquecidas, estão desanimadas, estão abatidas. Sabe por quê? Porque não conseguem fazer tudo que gostariam de fazer. Eu sei que cada um de nós somos diferentes na nossa maneira de ser e de agir, mas nós precisamos entender que tem coisas que nós podemos deixar para depois, enquanto que tem outras coisas que não podem ser deixadas para depois. Falamos sobre isso aqui na semana retrasada, no urgente e o importante. O que é urgente, você tem que fazer é agora, não deixe para amanhã. Mas tem coisa que é importante, mas que você pode deixar para amanhã, que você não precisa se matar para tentar fazer aquilo, porque a vida não vai acabar, entendeu? O mundo não vai acabar se você deixar para amanhã. Mas tem coisas sim que você precisa fazer já, urgentemente. Então a primeira atitude que tenta roubar as nossas energias é querer dar conta de tudo. E sobretudo as mulheres. As mulheres, elas são mais que sabe, elas imediatistas. Elas gostam de tudo agora. Quando elas pedem algo para o marido fazer, tem que ser agora. Não pode deixar para depois. Irmãos, eu não sei se é assim lá na sua casa, mas é na minha casa. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres aqui também vão concordar comigo, entendeu? Quando pedem algo para o marido, para os filhos, enfim, ou para alguém, quer que seja feito imediatamente. Então, mas nós temos que entender que nem sempre nós conseguimos fazer todas as coisas. Então, mulheres, tem coisas que vocês vão conseguir fazer. Agora tem outras coisas que, sabe, deixa de lado, deixa que o marido vai fazer, peça ajuda, peça auxílio. Ou então, se você não puder fazer tudo naquele dia, deixa um pouco para amanhã, entendeu? Divida a trouxa de roupa para lavar, entendeu? As vasilhas são mais importantes, lave agora, deixa um pouco para mais tarde. Tem coisas que você pode, sabe, protelar, deixar para depois. Então, tudo isso pode tentar roubar as nossas energias, vão roubando as nossas forças, e automaticamente nós vamos ficando desanimados. A segunda atitude que pode roubar as nossas energias: agradar a todo mundo. Eu creio que talvez essa seja a atitude que mais nos desgasta, pelo menos para algumas pessoas, porque tem gente que não está nem aí não, tem gente que não está nem aí para agradar nada, nem ninguém, mas tem pessoas que querem agradar a todo mundo. Nós precisamos pegar como exemplo maior a Jesus Cristo. Jesus, ele tinha suas prioridades, e mesmo tendo as suas prioridades, se você for ler o contexto dos evangelhos, você vai ver que ele não agradou todo mundo. Teve gente que não ficou satisfeito com as atitudes dele,
Teve pessoas que o ovacionaram, que o glorificaram quando ele entrou em Jerusalém, e a mesma multidão que fez isso estava lá gritando e clamando para que ele fosse crucificado. Então, não tente agradar a todo mundo e, sobretudo, ao mesmo tempo. Tem situações que você vai ter que deixar de fazer algo para alguém. E isso não quer dizer que você não gosta ou não quer o bem para aquela pessoa. Você precisa também priorizar aquilo que você vai fazer em prol de alguém. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Quando eu me comprometo com alguém, tem um compromisso, amanhã cedo eu tenho um compromisso com alguém X, eu tenho um compromisso com alguém X. Se aparecer um outro compromisso mais importante do que esse que eu já marquei, vai ficar para o segundo plano, porque eu já priorizei, já marquei com alguém. Então, eu vou agradar primeiro aquele que se comprometeu, ou aquela que se comprometeu primeiro comigo. A segunda pessoa, vai ter que esperar. Eu não posso agradar as duas pessoas no mesmo tempo. Eu não posso estar no mesmo tempo em vários lugares. Um exemplo também pessoal. Eu me lembro que eu estava lá no Hospital da Baleia. Estava levando lá uma irmã aqui da nossa igreja, a irmã Sebastiana. Deixa eu citar o nome dela porque ela não está mais no nosso meio. A irmã Sebastiana. Eu estava lá no Hospital da Baleia e eu tinha que ficar com ela até 1h da tarde. Nós chegamos cedinho e ela ia fazer vários exames. Aí 1h da tarde ela ia ser liberada. Para eu evitar de voltar para casa, para depois ir, fiquei esperando-a. E aí, enquanto eu estava lá, alguém me ligou, me pedindo também para socorrer essa pessoa, para levá-la a um outro hospital. Olha para vocês verem, estava no hospital lá do outro lado do mundo, longe, lá no Saudade, no Hospital da Baleia. Aí a pessoa, ela precisava também de um socorro para ir em um outro hospital na contramão. O que eu fiz? Eu priorizei aquela pessoa que estava já sendo atendida. Então, a segunda atitude que nós não podemos tomar, porque se nós aplicarmos isso na nossa vida, nós vamos minar as nossas energias, nós vamos nos enfraquecer. Não tente agradar a todo mundo. Faça o bem a todos, sem olhar a quem. Mas não se estresse, não perca as suas forças, as suas energias, tentando agradar a todo mundo ao mesmo tempo. Até porque aquelas pessoas que realmente te amam, aquelas pessoas que realmente te querem bem, mesmo se você não puder ajudá-las no tempo que elas estão precisando, elas vão entender que de repente você não ajudou porque tinha motivos. De repente você estava ocupado também. Então, não deixe que as suas forças sejam minadas porque você quer agradar a todo mundo. Então, a segunda atitude que pode roubar a nossa energia, tentar agradar a todo mundo. Terceira atitude, fingir que está tudo bem. Fingir que está tudo bem também é uma atitude que pode roubar as nossas energias. A Bíblia nos fala de duas situações bem interessantes, que uma fala sobre o estar tudo bem, e a outra fala que não estava tudo bem. Então, nós precisamos entender o seguinte, que existem algumas situações que nós precisamos falar, realmente está tudo bem, está mal, mas nós precisamos falar que está tudo bem. Mas agora tem situações que está tudo mal, e nós precisamos falar que está tudo mal, para pedir um socorro, para pedir um auxílio, para pedir uma ajuda. A Bíblia fala sobre uma mulher, ela perdeu o seu filho, ela era uma sunamita, foi nos dias do profeta Eliseu, e diz a Bíblia que o filho dela morreu, e ela lembrou do profeta, pegou um jumento, montou naquele jumento, e foi até o profeta, e chegando ao longe, o profeta a viu, ele enviou o seu servo, Geazi, até aquela mulher, para perguntar para ela, e aí, tá tudo bem? E quando Geazi chegou, perguntou para ela, e aí, tá tudo bem? Tudo bem com o seu filho? Tudo bem com o seu marido?
ela disse: vai tudo bem. Então tem situações que nós podemos sim falar que está tudo bem, mesmo não estando tudo bem. Nós precisamos falar e podemos falar que está tudo bem. Mas também tem outra mulher, Ana. 1 Samuel, no capítulo 1, você vai encontrar a história de Ana. Ana estava angustiada por não poder ter filho. Ela chegou diante do altar de Deus e ela estava ali chorando. Ela estava orando. Ela estava intercedendo. Ela estava rasgando o seu coração diante de Deus. Ela declarou com a sua atitude que não estava tudo bem. Então, nós não podemos de forma nenhuma deixar que as nossas forças, as nossas energias, tanto energias físicas e espirituais, emocionais, venham ser sugadas, porque nós fingimos que está tudo bem. Olha, quando tiver alguma coisa pegando na sua vida, procure alguém com uma estatura espiritual que possa te ajudar, que possa orar por você, que possa te aconselhar, que possa te dar o ombro para que você possa chorar junto com essa pessoa. Então, a terceira atitude que pode roubar a nossa energia é fingir que está tudo bem, quando não está tudo bem. A quarta atitude que pode roubar as nossas energias: viver do passado. Tem gente que vive do passado. Tem gente que vive do passado e no passado. Nós não podemos viver do passado. Irmãos, o que passou, glória a Deus. Eu sei que todos nós já tivemos várias experiências maravilhosas, tanto experiências pessoais, familiares, no trabalho, na escola, na faculdade, como aqui no templo, na igreja, com Deus. Mas nós não podemos de forma nenhuma ficar presos no passado. O que passou, passou. Se passado fosse bom, ele chamaria presente, porque é um presente. Mas o hoje sim é que é bom, e é por isso que chama presente. Então não viva do passado. Ah, quando eu trabalhava naquela empresa, meu salário era tão alto. Ah, quando eu tinha essa vida. Ah, quando eu morava. Não, não fica preso no passado não. Isso vai roubando as suas energias, isso vai minando as suas forças, vai te desanimando, vai te abatendo, vai fazendo com que você viva só do passado. Olha só o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses: não que eu tenha conseguido algo, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Não fique olhando para trás, olhe para frente. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então não viva do passado. Quem vive do passado é a história. A história está registrada de coisas, de fatos que ocorreram lá no passado. Então, que nós possamos viver do presente, crendo que Deus está nos abençoando hoje e que o nosso futuro será melhor do que o presente e muito melhor do que o passado. Então, não permita que as coisas do passado venham roubar as suas energias. Ah, tempo bom foi no início do casamento. Tempo bom era quando a gente era só namorado. Tempo bom, não. Tempo bom é hoje, tá? Olha, não podemos viver, sabe, consumidos por situações que ocorreram lá no passado. Vida que segue. Vamos olhar para frente e não viva do passado. A quinta atitude que pode roubar as nossas energias: pensar demais. Tem gente que pensa demais. Tem gente que pensa de menos, mas tem gente que pensa demais. Tem gente que nem pensa, mas tem aqueles que pensam demais. Eu não sei se já aconteceu com você. Você chegar em casa e você colocar a cabeça no travesseiro, tentar dormir e não conseguir dormir. Você fica a noite toda acordado ou acordada porque você está pensando demais. Os pensamentos, eles vão te consumindo. Aí, automaticamente, você sabe que o corpo é guiado pela mente, pelos pensamentos.
Então muitas vezes nós perdemos as nossas energias, perdemos as nossas forças, porque nós pensamos demais. E aí passamos a noite toda acordado, em insônia, e de manhã, quando é o momento de acordar, nós já estamos acordados, é hora de ir para o trabalho, é hora de pegar o pesado, e aí nós vamos sentir os efeitos do pensar demais. Não fique pensando demais não, pense no suficiente, pense no básico. Olha, aquilo que você pode fazer, amém, pense e confie no Senhor. Agora aquilo que você não pode fazer, pense e entregue nas mãos do Senhor. Pegou aí? Aquilo que você pode fazer, pense e confie no Senhor, e vai dormir tranquilo. Agora, aquilo que você não pode fazer, pensa rapidinho, mas entrega nas mãos do Senhor, e vai dormir, descansa no Senhor, entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então nós precisamos fazer com que a nossa mente trabalhe em nosso favor, não fique se consumindo em pensamentos que vão somente sugar as suas forças, e vão roubar as suas energias. Outra, sexta atitude que pode roubar as nossas energias, ser pessimista. Pessoas pessimistas. Eu sei que aqui não tem ninguém pessimista, todo mundo é otimista, mas tem muitas pessoas por aí que são pessimistas, só pensam no pior, só pensam que vai dar errado, só pensam que vai acontecer um problema, que as portas vão se fechar, que o caos vai se multiplicar, que as coisas vão piorar. Nós não podemos de forma nenhuma sermos pessimistas. Nós não podemos de forma nenhuma deixar que as nossas energias, que as nossas forças sejam roubadas pelo pessimismo. Creia no Senhor. O pessimista é aquele que lhe falta uma coisa, que lhe falta um ingrediente: a fé. Porque quem tem fé é otimista. Aquele que tem fé, ele crê, mesmo sendo impossível, humanamente falando. Mas ele tem tanta fé que a fé faz com que ele tenha uma visão otimista da vida. Ele crê que as coisas vão mudar, que o milagre vai acontecer, que a cura vai chegar, que a provisão vai se manifestar, que os filhos vão ser libertos, que o marido vai se converter, que Deus vai operar. Então não seja pessimista. Atitudes pessimistas roubam as nossas forças, roubam as nossas energias. A sétima atitude que rouba as nossas energias: querer tudo ao mesmo tempo. Já viram aquelas pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo? Deixa eu dar um exemplo aqui, bem simplista, mas para vocês entenderem. É mais ou menos como a mulher na cozinha. Eu já reparei isso. As mulheres na cozinha. A mulher na cozinha, ela coloca uma panela para esquentar, ela começa a colocar algo ali no liquidificador, ela começa a cortar os legumes, ela começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já viram o homem na cozinha? O homem na cozinha é uma coisa de cada vez. Pelo menos eu sou assim, é uma coisa de cada vez. Claro, as mulheres têm essa habilidade, então vocês podem continuar, entendeu? Mas, por favor, não exija isso dos homens não, porque os homens não conseguem fazer isso, não é verdade? Nós fazemos uma coisa de cada vez. Mas então, aqui ó, não queira fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que se consomem. Olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, preciso fazer, e fica correndo, igual uma barata tonta. No final, não consegue fazer nada, ou então faz tudo ou quase tudo mal feito. Então nós não podemos permitir que essa nossa impaciência em querer fazer tudo venha roubar as nossas energias, roubar as nossas forças. Faça aquilo que você pode. Olha, vou repetir aqui o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que vier a tua mão para fazer, fazer conforme as suas forças, tá? Faça conforme as suas forças. Não queira fazer além do que você pode fazer. Faça conforme as suas forças. Oitava atitude que pode roubar as nossas
energias. Achar que sempre tem razão. Já viram aquelas pessoas que acham que sempre tem razão? É interessante. Você precisa ficar esperto com isso. Nós vamos sempre ter pessoas do nosso lado que sempre vão achar que sempre tem razão em tudo. E essas pessoas, elas nos desgastam. Eu já percebi que essas pessoas roubam as nossas energias. Eu, de tempos em tempos, eu me encontro com uma ou com outra que acha que tem razão em tudo. E aí, sabe o que acontece? Quando você encontra alguém que acha que tem razão em tudo, você começa a debater, você começa a argumentar, você começa a querer contrapor o que aquela pessoa está falando. Aí você vai se desgastando, aí você vai perdendo as energias, você vai perdendo as suas forças, aí você começa a ficar nervoso, começa a ficar furioso, alguns chegam até a irar, alguns chegam até a brigar. Tá vendo? Então, fuja de pessoas que acham que sempre tem razão, e nunca queira ter razão em tudo. Às vezes, num debate com alguém, mesmo sabendo que eu estou certo, eu abro mão de estar certo para não entrar em atrito, para não dar munição, para desgastar aquela pessoa e também para não me desgastar. Então, não ache que você sempre tem razão. Sempre as coisas têm que ser vistas de dois lados. Você nunca pode ver só pela sua ótica, só pela a sua maneira de ver. Eu sou do tempo do vinil. Lembra do vinil? Vinil, disco de vinil. Alguns aqui nem lembram o que é vinil. Era um discão, uma bolachona assim, ó, um discão preto com um furo no meio, enfim, e aí se colocava para ouvir. Agora, olha a lição do vinil. Sabe qual que é a lição do vinil? Que você só ouvia o vinil realmente se você ouvisse dos dois lados, porque tinha um lado A e o lado B, o lado de baixo. Então, assim também são sabe, quando você encontra com alguém que quer debater, que quer argumentar, que quer achar que tem razão. Então, ouça sempre os dois lados. Não fique só consolado. De repente, o ponto de vista do seu opositor é diferente porque ele está vendo por uma outra ótica, por um outro ângulo. Então, não ache que você sempre tem razão. O outro também, de repente, pode ter razão na ótica dele. E para encerrarmos, a última atitude que rouba as nossas energias, a nona atitude: aceitar tudo como está. Sabia que também isso pode roubar a nossa força, a nossa energia? Você aceitar tudo como está. Não, aceitar bom demais. É o acomodado. É a pessoa que tanto faz se a água está descendo ou se a água está subindo. Entendeu? Ela não se preocupa em melhorar. Ela não se preocupa em, sabe, visualizar algo maior que Deus possa ter para ela. Então, isso também pode roubar as nossas energias, pode roubar as nossas forças. E de que forma que isso vai roubar? Aí entra a preguiça, entra o ócio. A pessoa fica ociosa, ela não tem forças para se locomover, não tem forças para conquistar. Aqui, sobretudo para os jovens que estão nos ouvindo, aqui, pense no futuro, almeje algo grande. Algumas pessoas, no passado, nós pensávamos assim: eu quero ser como o meu pai. Se o pai era pedreiro, aí o filho queria também ser pedreiro. Se o pai era carpinteiro, o filho também queria ser carpinteiro. Não, nós precisamos pensar um pouco a mais. Eu sempre falo com meus filhos: olha, o trabalho que eu já fiz, o peso que eu já peguei, nas empresas que eu já trabalhei, eu não quero isso para vocês. Então estudem, tá? Façam curso, se aprimorem, para que vocês possam ter o melhor de Deus para a vida de vocês, ter um conforto melhor e para ter também, enfim, mais tempo para desfrutar com a família. E quando chegar na minha idade, vão estar bem de saúde, não vão estar com dores na coluna, não vão estar com dores pelas juntas do corpo todo. Então, a nona atitude que pode roubar a nossa energia é aceitar
tudo como está. Não aceite como está não. Ore, peça a Deus para intervir, peça a Deus para entrar na sua história, para quebrar as cadeias, para fazer um grande milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Então tá aí as atitudes que podem roubar as nossas energias. Depois, para aqueles irmãos que quiserem, eu vou mandar aqui um pequeno esboço dessa mensagem. Eu sei que alguns começaram a escrever, talvez conseguiram escrever tudo, mas alguns talvez não tenham conseguido. Então eu vou estar passando para vocês no grupo do WhatsApp, e também está gravado aqui no YouTube e está lá no Face. Então acompanhe e faça aí uma meditação sobre estas 9 atitudes que podem roubar as suas energias. Amém? Vamos orar? Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração e logo após nós vamos estar ceando. Os nossos diáconos já podem ficar a postos aí. Você vai receber os elementos. Nós vamos fazer a oração já nos preparando também para a ceia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e apresente ao Senhor a sua vida, apresente ao Senhor a sua casa, apresente neste momento, peça a Ele perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, porque nós vamos estar participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos pela tua graça, teu amor e misericórdia. Muito obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar de todas essas atitudes que porventura venham tentar roubar as nossas energias, que venham tentar roubar as nossas forças, tanto forças físicas como espirituais e psicológicas. Que o Senhor Deus possa realmente estar guardando-nos, protegendo-nos. Coloca as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dê o livramento de toda seta maligna, todo dardo inflamado. Tudo que se levantar contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, não prevalecerá, em nome de Jesus Cristo. E neste momento, Senhor, nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades, purifica os nossos lábios, purifica os nossos olhos, nossos lábios, os nossos ouvidos, purifica-nos do alto da cabeça e da planta dos pés, a fim de que possamos estar aptos a participarmos do teu corpo e do teu sangue, no nome de Jesus. Você pode ficar à vontade, os nossos diáconos vão estar servindo-nos.